Boa noite a todos. Meu nome é Anelisa e em nome do SIG Divergência, hoje nós vamos ter um Divercast, né? Não é isso? O Isso. nome do nosso querido podcast, nome dado pelo nosso parceiro de coordenação, Gustavo Martins. E nosso Divercast de hoje vai ser com a Juliana. Eu vou ler aqui para vocês quem é a Juliana, né? E aí a gente começa o nosso bate-papo, que eu espero que seja bem agradável e bem produtivo para todos nós, certinho? Então vamos lá. Juliana é uma entusiasta da dança, mãe do Theo e da Nina, atuou como advogada e consultora jurídica. É psicóloga clínica, membro da National Association for Gifted Children, formada em terapia do esquema pelo INSERI, terapia de aceitação e compromisso pelo Instituto PAR e desenvolvimento humano, infância e adolescência pelo IPQ do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora atual do SIG-ACT, apresenta o PodAct ou o PodAct, podcast sobre terapia de aceitação e compromisso, estuda as altas habilidades e superdotação por entusiasmo, atendendo esse público da clínica. E eu vou fazer um adendo a esse mini currículo da Juliana, com uma fala do meu parceiro Gustavo Martins, que a Juliana é a maior especialista, né, em habilidades, em altas habilidades e superdotação, estudando esse público pelas terapias contextuais. Juliana, muito obrigada por participar, né, do nosso Divercast. Seja bem-vinda. É um orgulho enorme para nós da coordenação e de toda a equipe que está por trás do SIG receber você aqui hoje. Seja bem-vinda. A fala é sua. Olha, Annelise e Gustavo, primeiro eu já comecei aqui apertada, suando frio, porque assim, não me sinto de jeito nenhum nesse lugar assim. Eu sou realmente, acho que a descrição é muito quem eu sou, no sentido de uma interessadíssima no tema, estudo há bastante tempo. E E a junção, né, esse tema me chegou na clínica, acho que até, sabe aquilo que onde você bota o seu foco, você acaba transitando, é uma coisa um pouco até meio inexplicável, mas isso acontece. Então, primeiro, então assim, passado esse momento para dizer para vocês que eu sou uma pessoa que humana, entusiasmadíssima com esse tema, e eu acho que para falar dele a gente tem que ser humilde, como em qualquer tema que a gente fale na psicologia, sabe? Eu gosto muito de ter como parâmetro a humildade, da gente não saber tudo, da gente precisar um dos outros para que esse conhecimento, seja ele qual for, se expanda. E dito isso, eu queria agradecer vocês muito, queria parabenizar por esse SIG, né, que vocês criaram aí com tanto engajamento, com tanta vontade de fazer acontecer. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que eu tenho assim, muito carinho por esse SIG, por toda a minha área de interesse também. E posso falar que assim, eu cheguei aqui muito assim, deixei a coisa fluir, tô chegando aqui muito aberta, no sentido de não me preocupar muito né, para onde iria essa conversa. Cheguei até a perguntar para o Gustavo um pouco da ideia, mas sem a preocupação de, como é que eu posso dizer, de preparar nada. Então, não preparei nada para estar aqui, Sem tá? formalidades. É Sem um formalidade. bate-papo onde você Exato. é,
assim, eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, né, eu compartilho do mesmo ponto de vista que você. E comigo, com o autismo e o TDAH, aconteceu a mesma coisa, né? Eu sou uma psicóloga infanto-juvenil há quase 20 anos e, de repente, assim, começou a cair no meu colo autistas e TDAHs adultos. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí Ah, lembro que Regina Vielenska falou, abraça. Caiu é. com você é porque é para você. E também sou uma entusiasta, né? Nesse assunto, falo dele e tal, mas também com a humildade, como você, de saber que eu tenho muito a aprender ainda e tudo. Mas, Juliana, a gente quer aproveitar aqui, assim, humildades à parte, o seu conhecimento é um pouco maior que o nosso, e dar uma roubadinha nele. Então, Aham. para começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante você colocar para gente. É, o que que é exatamente esse termo, né? Altas habilidades, superdotação. Altas habilidades é uma coisa, superdotação é outra. Tem diferença? Não tem? O que que você pode falar para gente sobre isso? Então, olha só, tem uma parte histórica desse termo que eu acho que é importante só ser esclarecida, porque historicamente ele foi identificado, ele era chamado de bem dotado de e outros mais dois nomes aí que não altas habilidades e nem superdotação. E isso começou lá atrás, em 29, 1929, aqui no Brasil, tá? Contexto do Brasil. Depois foi publicado um primeiro artigo em 46, eu acho, por aí, com esse termo, bem dotado. E esses dois outros que me fugiram agora, à mente. E com isso, assim, Anelisa, por que que eu estou falando isso? Porque existe um contexto dessa nomenclatura e um contexto que tem a ver com a nossa história, inclusive nossa história política, tá? Que esse tema se entrelaça. Não vou adentrar aqui, porque eu acho que não interessa tanto, mas aí, passando para o contexto atual, hoje o que a gente tem na documentação pública, de política pública, o nome que está sendo utilizado na lei é de superdotação e altas habilidades. Então, eu acho que. Então, esses são os termos que a gente usa atualmente. Eu, particularmente, gosto de usar altas habilidades por uma questão de pessoal mesmo, de visão pessoal, porque algo na minha percepção faz pensar que superdotação traz mais estigmas, traz mais evitação, e a ideia é que a gente possa expandir e não mais evitar o contato, a identificação e por aí vai. Gil, então assim, você prefere usar o termo altas habilidades em detrimento da superdotação, né? Então Você seria um usa, né? sinônimo, digamos assim? Eu uso os dois porque é o que se usa. Não são sinônimos, quer dizer, são sinônimos dependendo da abordagem que você se baseia, dependendo da visão do autor. Então, a nomenclatura é uma parte que é complexa como o tema, sabe? Como o tema das altas habilidades, como como as pessoas, né, em termos da gente olhar para a complexidade dos sujeitos de altas habilidades, complexidade que eu falo, não é de forma alguma trazendo uma conotação negativa, mas é a complexidade mesmo de a gente entender um funcionamento que é diferente. Então, a gente pode falar altas habilidades, superdotação, tanto faz. Tudo ok. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe, a questão de usar o termo altas habilidades, no sentido, igual você que falou, né? De não estigmatizar. Então, assim, o que a gente quer, inclusive com o nosso SIG, né, gente, é diminuir a segregação. A gente quer.
uma equidade, digamos assim, porque ninguém é igual a ninguém nunca. Você pode Uhum, pegar qualquer tipo de grupo, digamos, minoritário, ou grupo psicopatológico, ou de transtorno, ou de qualquer coisa, você nunca vai achar um TEA igual ao um TDAH igual ao outro, um, uma pessoa neurotípica igual a outra, né? Então, eu, uhum, eu achei muito carinhoso da sua parte ouvir essa questão, né, de não querer estigmatizar e de não querer segregar mais ainda. Porque às vezes, se a gente fica muito nesse, né, apertando, uhum. pode ser que aconteça isso. Você tem essa visão também? Assim, eu tenho a preocupação da gente não identificar no seguinte aspecto. Hoje eu foco muito nos prejuízos, assim, como é que eu posso dizer? Hoje eu foco muito no ser individualmente, pensando numa pessoa de altas habilidades. E aí eu atendo adultos. Então, é, é impressionante como, quando eles chegam na clínica, não são pessoas diagnosticadas, diagnosticadas não, né? Vamos usar um termo melhor, identificadas. Por quê? Porque são de uma geração que isso não nem hoje, né? A gente tem aí um solo firme para pisar. Então, assim, quando a gente vai olhar para uma pessoa dentro da faixa de 20 a 40 anos, são pessoas aí que não foram identificadas na sua maioria. Mas me salta aos olhos o talento numa área específica. Me salta aos olhos questões de perfeccionismo que atravessam a vida dessas pessoas ao longo do desenvolvimento. Me salta aos olhos também uma coisa que para mim, que me toca muito, que é uma coisa que uma autora das altas habilidades fala, que é a Linda Silverman, que ela fala que pessoas de altas habilidades muitas vezes têm a síndrome da papoula alta. Papoula é uma planta lá, uma flor da Austrália, se eu não me engano, e ela cresce e com uma diferença de altura para os demais. Então ela utiliza essa metáfora porque o que que se faz com essa flor? Corta-se para que ela fique na altura dos demais. Então ela traz essa metáfora como uma forma de expressar como que as pessoas de altas habilidades muitas vezes se reduzem para caber em contextos, se reduzem para pertencer aos contextos, se mascaram, né? Então, eu acho que, para mim, o que me toca mais é a necessidade da gente retirar essas pessoas da invisibilidade, de trazer essa potência de volta, sabe? Que às vezes foi perdida pelo caminho no desenvolvimento. Exato, por que não evidenciar, né, tudo isso? Uhum. Eu atendo o público, como eu te falei, né? Há 20 anos eu atendo o público infanto-juvenil. Então, assim, a gente via muito aquela criança que ela sofria bullying na escola por ter um desempenho melhor que os colegas. E aí os outros colegas detestam essa criança porque ela é melhor que em tudo. E acaba que os adultos, igual você falou, uma dificuldade de compreensão mesmo, de conhecimento, né? Coisa, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás, colocavam, tá vendo? Fulano é o melhor aluno, prêmio para o melhor aluno faz isso primeiro, o melhor aluno faz isso, né? Achando que estava fazendo, que estava beneficiando aquele desempenho bom do aluno, mas no fundo ela estava trazendo prejuízos, porque ela estava colocando ele num pedestal que ele não quer estar, E né? às vezes eu acho que o que é mais, assim, né, tem outras coisas. E às vezes não é o melhor aluno, às vezes é o aluno que vai repetir de ano. É,
que aí eu acho que começa a entrar na subjetividade, começa a entrar nos mitos que a gente tem, que tanto atrapalham a identificação também das pessoas, porque existe um senso, talvez uma ideia ainda existente de que pessoas superdotadas são pessoas que são habilidosas de uma forma Ótimo, muito assim, tudo, muito né? Não é assim. diferenciada. Exato. É E muito assim, estereótipo, tipo, vai ser na matemática que tem uma coisa assim, eu ia perguntar isso, tem muito estereótipo do que é ter altas habilidades. exatamente. Então, assim, está muito associado também ainda muitas vezes à habilidade acadêmica, que são coisas mais concretas de você medir, né? Hum, é, e acaba que. Quem quer falar? Pode falar. Dá no- Não. E aí, como é que desmistifica isso, né? Quais são, por exemplo, as áreas que as pessoas não são óbvias para as pessoas de ser alta habilidade? As pessoas pensam logo em matemática, essas coisas mais acadêmicas, mas quais são as áreas que podem ser, né, que são possíveis? Aí eu acho que é o entrar na floresta, desbravando a floresta, sabe? Eu acho que é aí que mora o problema, né? Porque eu acho que a educação hoje, por exemplo, que é um contexto onde as crianças passam muito tempo, né? E assim, né? A escola, né? Assim sucessivamente, na adolescência, etc. Eu acho que na educação, que é um contexto que a gente poderia observar determinadas características, acho que a educação está sobrecarregada por outras demandas gravíssimas. E isso é sempre colocado à margem, né? É, a sensação que eu tenho é que não dá tempo de focar nisso. Não tem agenda, não tem pauta. Então, a própria lei está lá meio estacionada, assim, está lá nas diretrizes, lá na lei de diretrizes lá da educação, mas só uma coisa que não se mexe muito, sabe? Então, eu acho que até não dá nem para olhar para esse contexto sem olhar para o momento que a gente está vivendo também em termos é, de conexão virtual e etc., os impactos que isso tem trazido, tem gerado, porque eu acho que acaba que não dá tempo de chegar nessa agenda. E eu acho que quando a gente não chega nessa agenda, a gente está perdendo pessoas, a gente está deixando pessoas no caminho, e, e essa parte é que eu lamento muito, assim. E além da gente estar deixando pessoas no caminho, né, Gil, a gente está fomentando o sofrimento dessas pessoas que ficam pelo caminho, Sim, com essa ausência de pauta. Daí a importância que eu acho e a relevância tão grande de uma discussão, de um bate-papo como esse, onde a gente pode ter você, apesar de não gostar muito que a gente fale, mas você que é uma especialista no assunto, desvendando esses mitos, né? Ajudando a gente a compreender melhor. Porque a gente ouve muito essa coisa que a Danusa trouxe, né? Ah, ele tem que ser o expert em matemática, ele tem que ser o melhor aluno da escola, ele tem que ser o tal. E igual você falou, e às vezes vai ser o que vai reprovar, né? Eu citei aquele exemplo da escola por uma vivência pessoal, tá? aham. Não minha, mas do meu filho, né? O meu filhinho, ai, meu filhinho, desse tamanho do Ah, meio. Ele tem altas habilidades. E, nossa, mas assim, a gente já sabia, mas tentava não levar para a escola para não criar nenhum estigma ao redor. aham, Só que sim. ele se sobressaía e é engraçado, né? Coincidentemente, ele é da matemática, né? Ele é da matemática, da estatística, tanto é que ele faz graduação hoje em estatística, que é uma coisa. Por que que um jovem de 18 anos escolhe estudar estatística? Todo mundo ficou estarrecido, uma nota do Enem lá em cima. Eu falei, vai fazer medicina, pelo amor de Deus, não, vou fazer estatística. Então, ele sofreu demais com isso na escola. Inclusive, assim, violência física, né?
E eu era Uhum. aquela mãe lutadora, e eu dava palestra toda escola que ele estudava, eu dava palestra e fazia, e fazia, e fazia. Então, eu trouxe uma experiência mais pessoal do meu filho, que a gente demorou a encontrar uma escola que o acolhesse, e para você ver, ele sofreu tanto que no ensino médio ele pediu para a gente não ir para a escola. Ele falou, mãe, deixa eu estudar em casa, porque ele faria 18 em junho, né? E o Aham. Enem é só. Ele falou, aí eu faço aquelas provas do governo que dão título Uhum. de ensino médio para quem já tem 18. Eu falei, claro, a gente confia cegamente em você. E aí ele ficou estudando, então, o ensino médio todo em casa, né? Ele ficou 3 anos em casa e foi ótimo, emocionalmente para ele. Entende? Porque ele sempre se viu como. Ele sempre foi. Se viu, não, ele sempre foi segregado na escola Uhum. pelos colegas. E isso é Sim. horrível, você ver um filho passando por isso. Mas diga, Gusta, meu amor. Eu tava pensando há um tempo quando a Gil abriu essa pauta de altas habilidades na escola, e eu acompanho alguns casos de adultos com altas habilidades que me leva a um ponto muito interessante, que é uma pergunta bônus, que provavelmente tu já deve ter identificado isso, vocês dois que trabalham com isso mais fortemente, de como altas habilidades em alguns casos de autismo esconde o autismo. E de como várias, inúmeras, incansáveis vezes que eu peguei adultos que eu ficava olhando assim, que ele tem um QI muito, quando eu digo QI, ele tem um nível de entendimento, de processamento, que eu não vou nem falar, não sei nem como falar isso comportamentalmente sem entrar na neuropsicologia, que é tão alto que esconde um autismo tipo 1, ou em alguns casos até autismo tipo 2. E como Uhum. muitas vezes só a inteligência fica muito gritante e que esconde muitas vezes, eu tenho encontrado muitos casos de autismo tipo 1 com altas habilidades que a pessoa consegue simplesmente desenvolver tudo. Ela se adapta a tudo, ela aprende muito rápido, ela aprende mais rápido que o chefe, mas que isso gera um desgaste do senso de self, de, poxa, eu consigo aprender tudo, eu aprendo muito rápido, eu me adapto a tudo, mas eu não sinto como se fosse verdadeiramente eu. Eu me É, adapto. Ah, não, pode falar, Dil. não, o que eu tenho a dizer, a compartilhar dessa experiência, eu não trabalho com autismo, né? Então, assim, eu não posso dizer muito pela perspectiva do autismo, mas pela perspectiva do TDAH, né? Que aí é quando a gente fala da dupla excepcionalidade, né? Então, pela perspectiva do TDAH, existe uma compensação, né, de algumas coisas que prejudicam, no entanto, pelo aquele desenvolvimento assim acima em determinadas áreas específicas, acaba fazendo uma compensação, um mascaramento até de algumas características, né? E, e aí e também entra nisso, a gente entra num ponto também sensível do compartilhamento de algumas características, né? Tanto no autismo, quanto no TDAH, quanto nas altas habilidades. A gente vê características comuns aos três ali. E, Annelisa, para eu não queria deixar passar a sua fala, que foi mais pessoal, né? E dizer que também eu me identifico com você nesse aspecto da maternidade, porque a minha busca, na verdade, começou, né, pela suspeita de filhos neurodivergentes. Então, apesar de eu, disso me chamar, eu sempre fui uma pessoa
criada assim com valores na educação. Então, assim, o ambiente escolar sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei de escola, das temáticas que envolvem a educação. Então, eu fui um pouco estudar mesmo, de curiosa, educação e a neurodivergência. E quando eu me deparei com dois filhos com características de neurodivergência e o meu filho apresentando características mais gritantes de altas habilidades. Então, acho que essa minha busca tem também um certo, é também uma causa, né? No sentido de saber como é na pele, passar por determinadas circunstâncias que a gente precisa mesmo, às vezes, dar uma desbravada e poder abrir caminhos mesmo, de não, eu acredito nisso, vamos, isso não é assim, deixa eu botar, sei lá, deixa eu transformar o pedacinho que dá, né? Se for um grão, tá ótimo, mas é um pouco de um lado pessoal também, sabe? O meu também, assim, ele começou também por esse lado pessoal, porque o Eduardo tinha por volta de 6 meses, mais ou menos, quando a gente começou a notar que ele era diferente, né? E Uhum, aí hoje ele tem um diagnóstico de autismo nível 1 e tem essa questão das altas habilidades. Mas o que o Gustavo estava colocando, Gil, é tão interessante, né? E você, eu acho que complementou muito bem, assim, falando sobre o TDAH, que é mais a sua área, assim, mais sua área em detrimento ao autismo que eu estou dizendo. É que acaba que no autismo há uma compensação grande, o mascaramento é feito de uma forma mais, digamos, fácil, é, externamente, mas que por dentro, que emocionalmente, ele não quer entrar na neuropsicologia, mas fica difícil a gente não entrar quando está falando desses temas, né? Mas a inteligência emocional fica muito prejudicada. Então, assim, uhum, a parte cognitiva, tanto da inteligência fluida quanto da cristalizada, pode estar lá em cima, né, no topo do topo do topo, mas a inteligência emocional está muito prejudicada. E aí, uhum, daí, mais uma vez, eu reitero a importância da gente pegar isso mesmo, mesmo que para nós duas seja uma causa, eu acredito que não é para todos que estão aqui, que é uma causa, mas por que não transformar essa causa também, né, numa coisa de estudo e de trabalho e de que traga benefícios para todos os outros, não só para os nossos filhos, né? uhum. Sim. Odil, eu queria te perguntar, são coisas do grupo, tá? Eu estou só sendo a porta-voz aqui, Tá mas o bom. pessoal levantou lá se existiria, né, diferenças, nas identificações de homens e de mulheres, tanto na prevalência, na verdade, se há uma diferença de prevalência, e também se há uma diferença na facilidade barra dificuldade de identificação dessas altas habilidades, dependendo do gênero. Então, em que momento eu estou aqui dessa exploração? Eu vejo muito o viés de gênero interferindo, tá? Mas isso por observação. Tem pesquisa, tem alguma pesquisa, assim, que eu ainda não li, não fui olhar no detalhe, essa questão das diferenças entre homens e mulheres em termos de identificação e dos números em termos de identificação. No entanto, o que eu observo aqui é que, pelo modo de funcionamento nosso, social, ainda muito onde, né, o machismo, a gente vive uma sociedade com muitas diferenças, né? Não preciso nem falar isso em relação a mulheres e homens. Eu acho que existe um reflexo também na identificação de mulheres, né?
É, e eu acho que isso é um problema que eu diria para você que eu estou assim em observação. Porque, inclusive porque as mulheres que apresentam é, as altas habilidades e a parte sensorial é mais aflorada, digamos assim, as sensibilidades sensoriais, as assincronias do desenvolvimento no sentido, no que vai para essa parte não objetiva, concreta, mensurável, que não é quant, né, é mais quali, eu acho que acaba que a tendência é que as mulheres possam ficar numa margem mais de falta de identificação, né? Porque se a gente for pelo um parâmetro bem objetivo que a gente tem, que é o quant, no sentido de medir inteligência, apenas, e isso ainda existe, de a gente olhar só pelo viés da medição da inteligência, eu acredito que a gente vai ter aí questões, eu acredito não, assim, na observação, Aham. as mulheres são menos identificadas, mas isso Uhum. na observação de um contexto, assim, Forte, né? de um recorte, exatamente. Não generalizável, né? Porque não tem esse dado, sabe? Aham, não, eu entendo. E a gente, inclusive, né, entende, e eu fico enaltecendo sempre as nossas discussões, porque realmente é um assunto que ele é muito raro, assim, você não, né, é difícil de a gente achar pesquisa, é difícil de a gente achar discussão, as pesquisas são muito mais quant do que quali, né, como você disse, assim, as que a gente consegue ter acesso mesmo. E as mulheres realmente ficam em segundo plano e convenhamos, por mais que a gente brigue, 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 a gente está em segundo plano mesmo, sempre, né? Eu acho que esse fronte é nosso e a gente não vai abrir mão dele, né, Danusa? A gente está na luta aqui A para gente não conseguir o tem nosso pesquisa lugar. que coloque as mulheres, né? A maioria das pesquisas ela é bem enviesada, são feitas por homens, né? A maioria delas. Se vamos olhar, não coloca lá o gênero, então talvez não tenha uma amostra que seja relevante para o perfil feminino, né? Quando a gente pensa em pesquisa. Hoje a gente pode modificar um pouco isso, né? Ser um pouco mais atento a ter mais mulheres dentro das amostras, porque eu acho que é bem assim, né? É. Hoje, coincidentemente, nem é do assunto específico de altas habilidades, mas só falando, fazendo um recortezinho de gênero, eu vi alguém falando, né, assim, como a gente tem muito mais psicólogas, a gente sabe disso, do que psicólogos, e como Uhum, que parece que o papel de destaque, né, é muito mais masculino do que feminino na psicologia, os grandes nomes da uhum. psicologia, né? Então, Sim, a gente está buscando também o nosso lugar ao sol. Mas, Ju, a gente sabe, né, que para o senso comum, as pessoas veem, assim, as altas habilidades como um gift, assim, é um dom, nossa, eu vou abrir milhares de aspas, tá, gente? Nossa, Deus te presenteou e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim. E eu queria saber da sua visão enquanto, né, especialista no assunto, e os prejuízos? Quais são os prejuízos nessa identificação e nessa vivência dessas altas habilidades? então, coisas que eu vejo e é um pouco da minha motivação. Reconhecimento de si é uma coisa que eu acho que é muito impactante, né? É, existe muito essa sensação, assim, que é algo compartilhado dentro dos depoimentos de um certo não pertencimento, de um certo.
não achar meu grupo, não achar meu bando, com quem que eu posso aprofundar isso que eu tô vendo, isso que eu tô percebendo. E aí, como a gente precisa do outro para que a gente possa formar o nosso próprio self, isso fica muito, fica difícil, porque você precisa da validação daquilo que você está vendo muitas vezes, e aí pensando em desenvolvimento humano, tá? Desde lá de trás. Então, você precisa de validações, você precisa que o outro olhe e fale, isso faz sentido. Mas aí isso vai tomando uma proporção muito grande que vai desde assim. A gente não reconhece questões sensoriais, às vezes, de uma sensibilidade para uma textura, uma sensibilidade auditiva, é, até o nível de quem eu sou aqui nesse meio, sabe? Quem reconhece essa pessoa, quem reconhece essa criança, quem reconhece esse adolescente, quem reconhece esse adulto. Então, o que eu tenho visto, assim, e a ACT me ajuda muito nesse aspecto, de que quando a pessoa reconhece, pode se apropriar de quem ela é, sabe? Ficar com isso mais assentado dentro dela, a os potenciais começam a arrumar mais espaço para emergir, sabe? A caminhada, ela fica mais, tem uma mudança na caminhada, porque são pessoas que têm um olhar muito voltado para sentido, para justiça, para questões morais, para ética. Então, às vezes, é uma visão que, às vezes, ele está enxergando, ela está enxergando num plano que o outro não está vendo. E e essa validação é muito importante, sabe? Desse reconhecimento. Peraí, o que eu estou vendo, sabe? Faz algum sentido? Às vezes o outro pode nem estar te acompanhando, mas só o fato de te dar a mão e vamos lá, deixa eu te ouvir. O reconhecimento, eu acho que é um ponto principal, assim. Validação, né? É tudo que a gente busca em todas as esferas, é validação. Ô, Dil, apesar de você trabalhar com público adulto, né, que você já salientou para gente tudo, é, como que você poderia nos ajudar a entender melhor, como identificar, então, uma criança, um adolescente ou um adulto que tenha altas habilidades? Quais são, assim, alguns requisitos básicos ou qual olhar a gente deve ter para esse indivíduo que salte aos olhos, né? O que que a gente deve observar? Olha só, eu fico com muita cautela de responder essa pergunta para a gente não encaixotar ninguém, né? E não fazer também identificações superficiais, né? Mas o que eu posso dizer, assim, de coisas da observação, foi um pouco no sentido do que eu estava dizendo até na pergunta anterior. Muitas vezes, assim, o que você vai notar sei lá, vou dizer de mim, tá? De uma forma mais vulnerável mesmo, do que sou eu olhando para uma pessoa de altas habilidades. Primeiro, eu começo a ficar encantada com determinada habilidade que a pessoa tem, de seja lá qual for a área, né? E aí pode ser tanto uma área mais artística, mais objetiva do lado acadêmico,
e por aí vai. Então, a primeira sensação para mim, e aí eu tô falando de adulto, vou tentar levar um pouco para criança, é essa, nossa, sabe? Eu tenho ali um nossa, sabe? Que legal! E isso desperta a minha curiosidade, o que geralmente está muito presente em pessoas de altas habilidades, uma curiosidade, né, muito alta que leva ao engajamento na tarefa. O que a gente chama de engajamento na tarefa? É aquilo de você fazer uma coisa e você tá, você tá tão, aquilo é tão motivador para você, aquilo é tão, sabe, faz tanto sentido, assim, é tão prazeroso às vezes aquela tua busca, aquele teu interesse. É, você às vezes não vê nem o tempo passar, né? São coisas que são observáveis. É, o perfeccionismo, né? O perfeccionismo que muitas vezes ele impede desenvolvimentos de desenvolvimento no sentido de eu perseguir algo que é importante para mim, né? Por medo de julgamento, receios de errar, de lidar muitas vezes com a frustração. Então, esbarra nessas questões do perfeccionismo. A outra coisa que a gente nota são as assincronias do desenvolvimento, que eu posso ser muito habilidoso, muito acima de outras pessoas em um aspecto, e em outro, eu posso ser assim, gente, habilidade nenhuma, né? Por favor, alguém me ajuda, faz isso aqui para mim, eu não tenho habilidade nenhuma, né? Então, falando do relato daquilo que aparece. E aí, olhando isso ao longo do desenvolvimento, muitas vezes já aparece na infância, a criança extremamente empática ao seu entorno. Então, é aquela que, nossa, tem um sofrimento por causa de uma situação com um amiguinho na escola, que já fala em justiça, justo, injusto, que muitas vezes tem vocabulário acima e que isso distancia ela do contato com seus pares e aproxima muito mais daqueles que estão, né, mais velhos, do adulto, para que ela possa conseguir trocar e aprofundar aquele conhecimento dela. Então, assim, acho que são algumas coisas e que, de novo, não vamos olhar para isso como características diagnósticas, mas como pontos de atenção para a gente manter aqui uma hipótese. Uhum. Como pontinhos de alerta, né? Porque Exato. quando você fala, por exemplo, de engajamento em tarefa, dependendo do olhar daquele terapeuta ali, ele pode ver isso como um hiperfoco e já pode fazer uma inferência, né? No autismo, por exemplo. Uhum, E aí uhum. ele já pode, se ele não tem um conhecimento mais amplo, ele já pode se fechar naquele caminho ali de um diagnóstico de autismo e de colocar aquilo, e aí é mais uma caixinha que vão colocar, é mais um para vir com a tesoura cortar a papoula, que eu amei essa metáfora. Eu amo metáforas, eu acho super ricas Eu acho assim. até que, complementando, o engajamento na tarefa também é super subjetivo, tá? Porque ele tem a ver com o interesse Uhum. daquela pessoa de altas habilidades. Então, assim, se você der, se a pessoa tiver que fazer uma coisa que para ela não faz sentido, e aí você vai ver isso na escola, no trabalho, se aquilo não fizer sentido, Não sai. amarrado, ficar amarrado. Mas se aquilo faz sentido, a motivação vem de uma forma, sabe? Então, até para olhar para o engajamento na tarefa é subjetivo.
né? Depende Exato. daquela pessoa, dos interesses dela. É, e aí que esbarra, né, o cuidado que a gente tem que ter enquanto profissionais, tanto que fazem diagnósticos barra identificações, eu tô falando de diagnósticos agora porque eu tô falando de, né, variáveis, assim, a gente que é da neuropsicologia também, para ter esse olhar mais cuidadoso, né, esse olhar mais afetuoso, de não tentar já encaixotar essas crianças, esses adultos e esses adolescentes naquilo que a gente está mais acostumado a ver, ou naquilo que o teste ali, quant mostra para gente, né? Ah, Eu acho que quando você falou da ACT, é uma coisa muito importante que a ACT traz para gente também, esse novo olhar, que a FAP também traz, né? Eu sou muito fapiana e sim, também gosto muito. traz também esse olhar da subjetividade de cada um, né? Uhum. Porque se aplicar um teste ali, aplica o teste, corrige o teste, falar você é isso, pá. Não é por aí, né? Sim. É, e tem uma aqui que vai ser muito, muito, muito polêmica, por isso que eu deixei ela por último. E eu queria deixar todos vocês que estão aqui participando desse bate-papo com a gente, fiquem à vontade, tá? Pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, perguntar. Aproveita que a gente tem uma expert aqui com a gente. Bom Eu, atendimento, meu ô, amor. Anelisa, só para a gente ter uma noção de tempo, porque eu tô com filhos aqui Não, por isso que eu te esperando. falei que eu deixei essa para encerrar. Isso, mas tudo bem, se alguém tiver uma pergunta também não tem problema. Tá. É, Vamos ver se você vê isso, tá? Isso é uma discussão de senso comum, tá bom? Mas você vê um boom nessas identificações agora? Ai, obrigada, Felipe. É uma honra ter você aqui. Eu não consegui ler a mensagem, mas olha só, depois eu vou ler as mensagens do chat. É, um bom não, eu vejo, na verdade, mais instrumentalização, mais informação, mais testes validados. E eu acho que isso permite com que a gente possa fazer as identificações, que antes a gente tinha menos ferramentas para fazer, né? Então, eu Uhum. acho que nesse sentido, sim, é natural que a gente identifique mais as neurodivergências, De sabe? forma geral, né? A gente E eu está. nem, assim, neurodivergência, na verdade, eu até gosto de falar de neurodiversidade, porque, na verdade, é uma diversidade de formas de funcionamento. Na época da nomeação do SIG, né, a gente ficou nessa dúvida da divergência, diversidade, tudo, mas aí a gente chegou num consenso lá com a esfera Sim, superior que era melhor deixar na sim, divergência. mas é usado. Porque também por causa de outras diversidades e tudo. Pessoal, eu vou abrir para vocês mais uma vez, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Senão, a gente vai só agradecer os testes validados. Ah, Gil, você quer responder? Você tem Sim. praticamente. Silvia, minha Silvia, queridíssima, fazendo pergunta aqui difícil. Olha só. A gente saia justa. Olha só, quando a gente vai lá na busca dos testes validados, a gente vai encontrar vários, né? A gente vai encontrar os testes de inteligência, exato. A gente vai encontrar os testes de inteligência, a gente vai encontrar testes de habilidades emocionais. Só que qual é a questão, assim, hoje? Quando você vai procurar uma avaliação para altas habilidades, esse é um ponto sensível, porque não há um padrão. Então, se você vai procurar com uma pessoa, não necessariamente ela vai usar os mesmos, vai fazer a mesma avaliação do que outro profissional. Então, assim, eu aproveito aqui para dizer que até hoje, assim, eu gostei muito é, do da abordagem
do Instituto da Ângela Virgolin, que eu acho que é, tem um olhar ali de uma certa completude, sabe? Que é um pouco difícil, assim. Eu acho que esse é um ponto bem sensível das altas habilidades, a avaliação, sabe? Então, eu faço esse destaque aí em relação a esse instituto. E, Silvia, eu te prometo amanhã te mandar um WhatsApp com o nome de um teste que eu uso, que é específico de altas habilidades, mas que eu não consigo lembrar do nome dele agora. Que quando eu vou montar, Aham. porque eu sou neuropsicóloga também, né? Mas ele é para criança, né? De 6 a 12 anos, se eu não me Aquele é para engano. criança, é, mas É. assim, de todo jeito, para ter um norte. Mas eu vou te confessar para vocês, assim, eu não gostei muito, sabe? Aham. Eu não gostei muito dele. Eu prefiro que a gente faça uma observação mais clínica mesmo, né? E mais sensível, sabe? Uhum. Mais sensível. E tem outra Não, pessoa Clara, também. não é esse que eu tô falando, o que eu tô falando é outro, mas amanhã eu mando para vocês lá no grupo. Ah, você Tem tá a no Denise computador. Arantes Breiro, que também trabalha com avaliação de altas habilidades. A minha observação é clínica, tá? Então, eu não faço testes, né? É, eu faço avaliação clínica e eu uso alguns testes, mas eu confesso para você que eu me norteio muito mais pelos dados qualitativos ali, né, do que pelos quantitativos. Os quantitativos vão me dar uma noção de alguma. Não cabe aqui a gente usar essa palavra, mas eu vou usar esse termo de uma comorbidade, por exemplo, uma dupla excepcionalidade, digamos assim, Uhum, né? Então aí a gente pode identificar um TDAH junto, alguma outra questão, né? uhum, Porque normalmente eu brinco sempre que a neurodivergência, a neurodiversidade, ela gosta muito de ter amigos. uhum. Raramente ela tá sozinha. Sempre ela traz alguém junto, né? É. Então, assim, o autismo sempre traz ou um TDAH, ou umas altas habilidades, ou alguma questão emocional também, algum transtorno, algum distúrbio, alguma questão assim. E eu acho isso muito rico. Eu vou dar a palavra final, então, para Dil. E o que vocês tiverem de dúvida, gente, lá no nosso WhatsApp do SIG Neurodivergência, a gente está sempre muito aberto e disponível. A gente ali, né? A gente virou uma família, se vira nos 30 para acolher todo mundo, mas acolhe. Vocês podem colocar lá. Dil, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento. É uma hora importante, né, para gente que é mãe, é essa de noite, é hora de colocar filho para dormir, comidinha. Então, assim, a gente agradece mais ainda por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. A palavra é sua, meu amor. Olha, eu acho que eu queria deixar uma última coisa dita que sempre me perguntam no WhatsApp e já fica aqui como utilidade, que por onde estudar altas habilidades. Então, eu queria deixar só uns nomes de fonte, de pesquisa, que é. Eita, e a gente coloca no vídeo embaixo, porque esse vídeo Tá, está para o YouTube, tá, pessoal? Então, aí a gente coloca na descrição do vídeo essas suas indicações. tá. Então, é o Renzulli, da Teoria dos Três Anéis, a Linda Silverman, da Brovski, Ângela Virgolin, que é a nossa pessoa brasileira importantíssima na área. E então fiquem com esses nomes, assim, sabe? Que já dá um bom norte, tá? E sobre estar aqui, eu agradeço muito a confiança de vocês. É, Agradeço também por darem espaço para esse tema, porque eu sou suspeita para falar, eu acho super relevante. Então, obrigada por darem visibilidade a isso. E obrigada a vocês do Sig Neurodivergência pelo que vocês vêm promovendo. E adorei te conhecer ao vivo, que a gente não se conhecia ainda ao vivo, só pelo WhatsApp.
Obrigada, Dil. É realmente assim, o nosso time, né, lá do SIG Neurodivergência, quando eu falo nosso, eu incluo todo mundo que está aqui, que está lá, né? Eu acho que a gente está com um time lindo lá, sabe? Todo mundo muito engajado e querendo fazer a diferença mesmo, né? Então a gente está muito feliz e a gente está se dedicando ao máximo para manter ele bem alimentado. Você vê, toda semana a gente faz alguma atividade, né? Então, E dá assim, trabalho, né, Annalisa? Acho que é importante dar trabalho. É bastante. pela causa e dá um trabalho danado. Então, eu Dá. sei bem como é. A gente está de machadinho, como disse você, desbravando a floresta e a gente tem parceiros maravilhosos, né? Tanto aqui, eu não vou citar nome, porque se eu citar eu vou ser injusta, mas assim, aquele SIG lá virou quase uma irmandade. É lindo o trabalho. Eu não sei se você está acompanhando de perto, Tô, mas tô. De vez em quando eu entro, é que eu não estou conseguindo, na verdade, até o SIGECT eu tô com dificuldade, mas eu também te confesso, já entra o João Holanda aí para para me puxar nossas subir. orelhas. Mas a gente, principalmente fim de ano, pra gente. Mas Fim de ano, assim, exatamente. a gente quer fazer a diferença, sabe? Na vida das pessoas. A gente quer dar uma qualidade de vida e principalmente a gente quer dar uma visibilidade para essas Uhum. divergências e para a diversidade, digamos assim, intelectual. Vamos falar assim, né? Porque, gente, mais uma vez, ninguém é igual a ninguém. Eu agradeço a presença de todos, todos que comentaram, muito obrigada. Os que não comentaram também. Foi um momento lindo. Vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir a câmera, puder, Vamos. fique à vontade. Quem não também, tá tranquilo, tá? Então vamos lá. 3, 2. Ah, não, vou esperar então. Que delícia te ver por aqui de novo, querida Clara. Silvia, que prazer te Silvia, ver. Ingrid, Thaís, de Valmira, Felipe, gente, todo mundo que passou por aqui, que muito vai. feliz com vocês que vieram. É, Obrigada. e os que passaram vão assistir a gente no YouTube também. Quem não pôde vai ver lá gravado. Então a gente fica muito feliz. Então vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se ficamos bonitos. Ai, ficamos lindos, pessoal. A pessoa maluca. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença de todos para mais um Divercast. E semana que vem teremos live, eu acho, na terça. Acredito que sim. Não, eu tô meio por fora do. Teremos, Danusa? Acho que é no outro. Na outra? Tá, eu tô. Ó, tá vendo? Tá todo mundo ó, já. É meu Então, amigo. Essa hora, né? Fica gratidão. com o programa de tudo. É. Muito obrigada a todos. Boa noite. Dil, muito obrigada pelo carinho que você. Imagina, quando precisar. Um Silvia, todo mundo. beijo. Beijo Tchau, a tchau, gente. tchau, obrigada. Fechar a gravação. Oi? Fechar a gravação. Ah, tá. Não, pode ir que eu fecho. Beijo, Danusa.